No final do século XX, um monumento de granito foi erguido discretamente em um campo isolado do estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Poucos deram atenção naquele momento, mas décadas depois aquelas pedras se tornariam o centro de um dos maiores debates simbólicos da era moderna. As Georgia Guidestones traziam 10 princípios esculpidos em 8 idiomas. O primeiro deles dizia: manter a humanidade abaixo de 500 milhões em equilíbrio perpétuo com a natureza. O número era brutal. Na época da construção do monumento, a população mundial já ultrapassava 4 bilhões. Hoje, supera 8 bilhões. A pergunta que ecoa desde então é inevitável. Por que 500 milhões? Era uma provocação filosófica? Uma utopia ecológica extrema? Ou apenas um experimento sociológico gravado em pedra? O fato é que o monumento se tornou um símbolo, e símbolos, na história humana, raramente são neutros. A ideia de controle populacional não nasceu ali. Desde o século XVIII, pensadores como Thomas Malthus discutiam limites de crescimento. A preocupação era matemática: recursos finitos versus crescimento exponencial. A diferença é que no mundo contemporâneo, essa discussão deixou de ser puramente demográfica e passou a ser tecnológica, política e espiritual. Hoje, quando se fala em 500 milhões, a discussão não é apenas sobre números, é sobre poder. Vivemos a era da informação absoluta. Dados são coletados em tempo real. Algoritmos analisam comportamento, preferências, deslocamentos. Organizações globais como o World Economic Forum discutem publicamente modelos de governança global, sustentabilidade, transição energética e reconfiguração econômica. Tudo está documentado, transmitido, registrado. Ainda assim, a sensação coletiva é de que algo maior se move por trás das estruturas visíveis. Não porque existe uma sala secreta decidindo destinos humanos, mas porque a própria concentração tecnológica criou um novo tipo de poder: o poder sistêmico. Nunca na história foi possível influenciar bilhões de pessoas simultaneamente por meio de redes digitais. Nunca foi possível moldar percepções em escala planetária com tamanha precisão. O poder moderno não precisa de tanques nas ruas. Ele opera em narrativas, plataformas e sistemas automatizados. E aqui surge a primeira grande encruzilhada: o poder infinito. A revolução tecnológica promete abundância: inteligência artificial, automação industrial, biotecnologia, engenharia genética. Empresas lideradas por figuras como Elon Musk falam abertamente sobre colonização de Marte, interface cérebro-máquina e fusão entre homem e tecnologia. A promessa é clara: expandir os limites da espécie humana. Mas toda expansão gera uma pergunta desconfortável: quem terá acesso? Se a longevidade extrema se tornar possível, será universal ou restrita? Se a automação substituir grande parte do trabalho humano, como se reorganizará a economia? Se a inteligência artificial superar a capacidade cognitiva humana em múltiplas áreas, quem controlará os sistemas que controlam o mundo? A narrativa do poder infinito não é mística, é estrutural. Uma pequena parcela da humanidade controla hoje as infraestruturas digitais, energéticas e financeiras do planeta. Isso não é teoria, é estatística. A concentração de capital e tecnologia é um fato mensurável. Ao mesmo tempo, crises globais se acumulam: mudanças climáticas, instabilidade geopolítica, pandemias recentes, escassez hídrica em regiões estratégicas. A tensão cresce, e em períodos de tensão, ideias radicais ganham força. Alguns argumentam que o planeta simplesmente não suporta 8 bilhões de pessoas consumindo no ritmo atual. Outros defendem que a tecnologia resolverá o problema por meio de eficiência e inovação. Entre esses dois polos surge a narrativa extrema: redução populacional. Mas aqui é fundamental separar fato de interpretação. Não existe evidência concreta de um plano global para reduzir a população a 500 milhões. O que existe são debates sobre sustentabilidade, planejamento familiar, desenvolvimento econômico e controle de recursos. O salto entre política pública e extermínio deliberado é enorme e perigoso quando tratado sem base factual. Ainda assim, o medo coletivo não nasce do nada. Ele nasce da percepção de desigualdade crescente. Se o futuro for de abundância tecnológica,
mas essa abundância estiver concentrada, cria-se uma divisão inédita, uma elite tecnobiológica e uma massa economicamente obsoleta. Essa possibilidade alimenta a imaginação social, não como fato consumado, mas como potencial distopia. E então entra o terceiro elemento: a dimensão profética. Muito antes de existirem fóruns econômicos ou inteligência artificial, textos religiosos já falavam sobre tempos de grande tribulação. O livro do Apocalipse descreve cenários de guerras, pragas, fome e colapso global. Ao longo da história, cada geração acreditou viver o cumprimento dessas profecias. Guerras mundiais, sinais do fim; pandemias, sinais do fim; crises climáticas, sinais do fim. A diferença é que agora, a escala é realmente planetária. Pela primeira vez, a humanidade possui meios tecnológicos capazes de destruir a si mesma completamente, seja por conflito nuclear, colapso ambiental ou erro sistêmico de inteligência artificial. Isso muda o peso das profecias. Alguns intérpretes associam o número reduzido de sobreviventes descritos em certos textos apocalípticos à ideia simbólica de purificação populacional. Outros lembram que, historicamente, grandes civilizações colapsaram, não por conspiração, mas por combinação de fatores: excesso de exploração de recursos, instabilidade política, desigualdade social e eventos naturais. O Império Romano não caiu em um dia. Ele se desgastou. A civilização maia não desapareceu por decreto secreto. Ela enfrentou secas prolongadas e conflitos internos. A história ensina que colapsos são complexos. Então, o que significa poder infinito ou extinção? Significa que a humanidade chegou a um ponto onde sua capacidade de criação ultrapassa sua maturidade coletiva. Criamos sistemas capazes de alterar o clima, manipular genes, automatizar economias e conectar bilhões em segundos. Mas ainda lutamos com desigualdade, polarização e disputas territoriais. A extinção não precisa ser um plano, pode ser consequência. Se as mudanças climáticas ultrapassarem pontos de não retorno, populações migrarão em massa. Conflitos por água e alimento podem aumentar. Se sistemas automatizados forem mal regulados, crises financeiras podem se amplificar em velocidade inédita. Por outro lado, o poder infinito também pode significar algo diferente: capacidade limitada de resolver problemas. Energia limpa em escala global poderia reduzir conflitos por recursos. Agricultura vertical e biotecnologia poderiam alimentar bilhões com menos impacto ambiental. Inteligência artificial poderia otimizar sistemas de saúde, transporte e educação. A mesma tecnologia que inspira medo pode gerar equilíbrio. O número 500 milhões, nesse contexto, pode ser lido não como meta literal, mas como símbolo extremo de equilíbrio ecológico. Uma provocação sobre sustentabilidade levada ao limite máximo. Um choque psicológico para forçar reflexão. O que torna o tema perigoso não é o número em si, mas a narrativa que o envolve. Quando pessoas acreditam que sua existência é considerada excedente, a confiança social se rompe. E confiança é a base de qualquer civilização estável. A grande questão do século XXI não é quantos humanos o planeta suporta. É como reorganizar sistemas para que bilhões possam viver com dignidade, sem destruir os ecossistemas que sustentam a vida. Sem falarmos, o resultado pode parecer apocalíptico, não por intervenção divina ou plano secreto, mas por consequência acumulada. Se tivermos sucesso, entraremos na primeira era verdadeiramente global de cooperação tecnológica. O dilema não está escrito em pedra como nas antigas placas de granito. Ele está sendo decidido em laboratórios, parlamentos, empresas de tecnologia e escolhas individuais de consumo. O poder infinito já existe em potencial. A pergunta é: se será distribuído ou concentrado? A extinção também existe como possibilidade, não necessariamente total, mas como declínio drástico de estabilidade e população devido a crises combinadas. Entre esses dois extremos, existe o fator humano. História mostra que previsões lineares falham. O mundo não acabou no ano 1000, nem em 1914, nem em 1945, nem em 2000. Sempre houve tensão entre colapso e renascimento. Talvez o verdadeiro significado da encruzilhada dos 500 milhões seja psicológico, um espelho que revela nossos medos mais profundos. Medo de escassez,
medo de controle, medo de irrelevância em um mundo automatizado. Mas também revela esperança. Se conseguimos imaginar cenários tão extremos, também podemos imaginar soluções igualmente radicais, menos baseadas em cooperação, ciência e ética. O futuro não está pré-determinado. Não há evidência concreta de uma agenda global para reduzir a humanidade a um número específico. O que há é um planeta pressionado, sistemas em transformação e uma tecnologia que cresce mais rápido do que nossa capacidade de regulamentá-la. Poder infinito ou extinção não é uma profecia, é um alerta filosófico. A escolha não pertence a um pequeno grupo escondido, pertence a bilhões de decisões diárias. Políticas energéticas, investimentos em educação, modelos econômicos, prioridades sociais. Se a humanidade caminhar para a concentração extrema de recursos e exclusão sistêmica, a instabilidade será inevitável. Se caminhar para a distribuição inteligente de tecnologia e responsabilidade ambiental, poderá alcançar uma era de prosperidade inédita. O número 500 milhões continuará ecoando como símbolo. Mas talvez o verdadeiro número decisivo seja outro. 8 bilhões. Porque são 8 bilhões de consciências capazes de escolher qual narrativa se tornará realidade. No fim, a questão não é se alguém planeja reduzir a população. A questão é se seremos capazes de sustentar a nossa própria complexidade. O poder infinito está nas ferramentas que criamos. A extinção está na incapacidade de usá-las com sabedoria. E a encruzilhada é agora.